Boa tarde a todos. Senhora Presidente Lucida Silva, vereadora. Vereadores Rubens Vitorino, Carlos Naufel, Ademar Gonçalves, vereador Capocci. Vocês já tiveram a primeira audiência, assistiram, né? A maioria que assistiram a primeira audiência, que foi em fevereiro, relativo ao terceiro quadrimestre de 2020. Agora, no mês de maio, se faz o primeiro quadrimestre de 2021, que compreende os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Tá? Depois, lá em setembro, nós vamos fazer uma nova audiência pública, que aí é maio, junho, julho e agosto. E aí, em fevereiro, o mesmo período até final do exercício de 2021. A audiência pública, ela é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem uma exigência dentro da agenda de obrigações do Tribunal de Contas, inclusive para esse primeiro quadrimestre seria até segunda-feira o prazo para fazer essa audiência. Então, nós hoje marcamos para fazer a audiência do Executivo e parte do Legislativo daquilo que o Executivo transfere de recursos para o Legislativo. Então, o período será de janeiro a fevereiro. Todos esses dados que a gente transmite aqui aos ouvintes, às pessoas de casas, eles poderão acompanhar através do portal da transparência, tanto do município como do portal da transparência da Câmara. Nós podemos passar a tela aqui e vamos para a arrecadação. Então, mês de maio é o que nós temos os prazos para fazer as apresentações. Maio, setembro e fevereiro. Os valores são de janeiro a abril, as receitas inicialmente que a gente vai demonstrar. As receitas do município, ela é dividida em receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, ela entra toda a arrecadação do município, IPTU, ITBI, taxas de coleta de lixo, de contribuição de melhoria, entra todas as receitas, as transferências. As receitas tributárias são do município, as receitas de contribuição são do município, a receita patrimonial é do município, as receitas de serviços são do município. As transferências correntes aqui, que é o maior volume de recursos que o município arrecada, para ele sobreviver, ele depende dos recursos do governo estadual e do governo federal. Não propriamente do governo estadual e do governo federal, e sim da produção agrícola do município, de toda uma... para chegar a esses valores aqui, quanto que o município de Itambé terá direito em arrecadar em 2022, até o mês de junho, na parte do ICMS, as empresas, os escritórios de contabilidade, e o Vitorino ali, acho que, não sei se ele chegou a fazer isso já dentro do escritório, a DCTF, que dá informação das receitas e das despesas de cada empresa. E aí se forma um índice. Aí até o mês de junho se faz o índice provisório. Aí o índice definitivo, o município recebeu o provisório, ele acha a arrecadação em relação ao ano anterior diminuiu. Por que diminuiu? Aí a maioria dos municípios tem uma consultoria que vai verificar.
a empresa do Capocci, as informações que foram dadas pela DCTF, elas estão em desacordo com o que informou no ano anterior. Por quê? Ou a movimentação dele foi menor, ou teve alguma situação. Então, aí é corrigido se tiver alguma situação irregular. E também tem a cooperativa, tem além da cooperativa, tem mais alguém que recebe produtos agrícolas. Aí, tem algum agricultor que, por exemplo, ele colhe a safra dele de soja ou de milho, e ele pega e tem um cerealista, que hoje quase não se vê mais falar isso daí, não existe mais isso, mas tem um comprador desses produtos em Sarandi. Aí ele foi lá e vendeu em Sarandi, ofereceram um valor melhor para ele, não vai ter uma taxa que a cooperativa cobra, e aí ele se ilude e vai entregar o produto lá em Sarandi. Às vezes, na hora dele entregar lá em Sarandi, e aí essa empresa, às vezes eles têm alguma negociação com o município em que eles estão estabelecidos, equivocadamente eles colocam como a origem de produção como se fosse de Sarandi. Aí, para a contagem do índice provisório definitivo, no provisório está contando para Sarandi. Aí no definitivo, aí que vai se pegar toda a produção do município e verificar se não teve algum agricultor que vendeu para além das empresas que recebem em Itambé, não vendeu para um outro. E aí é feito essas retificações para saber o valor definitivo do ICMS. Do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, daquele montante que recebeu no primeiro quadrimestre ali de 7 milhões, em torno de 55%, ele é o maior recurso que vem para o município, é o Fundo de Participação. Ele vem do governo federal que repassa esse dinheiro. Ele repassa dia 10, dia 20 e dia 30 repassa os recursos do FPM para o município. Dentro dessas receitas, transferências correntes, e voltando no FPM, o município até 10.189 habitantes, o índice para todos os municípios no Paraná, 199 municípios, ele recebe o equivalente a 0,6. 0,6. Passou de 10.189, 10.190, por exemplo, Floresta, existe uma probabilidade, em razão dos loteamentos que está saindo em Floresta, de eles chegarem a 10.189 habitantes, ultrapassar esses 10.189, aí eles vão para 0,8. A arrecadação do fundo de participação deles aumenta, no mínimo, em torno de 15% a 20% de arrecadação. Tá? Então, o município que até 10.189, de 199 dos 399 do Paraná, recebe 0,6. Dentro dessas transferências correntes aí, ainda tem os recursos que vêm para a educação, o dinheiro do Fundeb. Dentro desses recursos de transferências correntes, tem os recursos que vêm para a saúde, que é transferência do governo federal, e tem parte que é de transferência do governo do estado. Outras receitas correntes são outras receitas que não se classificam nas receitas anteriores. Então, a previsão do orçamento aprovado, inclusive a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está tramitando na Câmara. Ela é uma lei que ela vai dar as diretrizes para o Executivo fazer o orçamento para 2022. A atual administração, ele está trabalhando com um orçamento que a administração anterior deixou já pronto. Então, qualquer alteração que
for preciso, ele tem que solicitar da Câmara qualquer alteração. Então, de receitas correntes, tem uma previsão de arrecadar de 18.986.327. Isso aí é uma previsão. Arrecadou só no primeiro quadrimestre 7.957.240. Se nós pegarmos, dividir aqueles 19 milhões por 3, nós vamos ter uma média de quanto que daria, em torno aí de 7 mil, 6 milhões por quadrimestre. Aqui, nós já arrecadamos quase que 50% do que estava previsto. Então, da agora para frente, então, com certeza, no último quadrimestre de 2021, o município terá um excesso de arrecadação. Isso é uma previsão com base nesses recursos aqui, porque aqui também teve muitos recursos que vieram nesse primeiro quadrimestre e vieram o ano passado, mas teve uma parte que veio esse ano de recursos do Covid. Tá? Pode ser que eles não venham para os próximos quadrimestres. Pode ser que a arrecadação da União é igual quem passa na frente de uma concessionária de veículos, só um exemplo, vê carros usados lá. Carros novos não está vendo naquela quantidade que a gente se via. Por quê? Não está tendo peças para eles concluírem a fabricação de veículos para vender para quem queira comprar. Então, isso é negativo para os municípios, para o Estado e a União, porque a arrecadação, a tendência é cair. Tá? Então, é uma preocupação, tanto é que vocês vão verificar lá na frente o que o município tem de disponibilidade em 30 de abril financeiramente. O município de Itambé tem lá em caixa um valor X, mas aquele dinheiro lá, a atual administração está segurando o recurso, já fazendo a previsão para o 13º dos servidores, porque eu acho que agora o mês que vem paga 50%, né, que é pago em junho, né? Oi? Já pagou, né? Antecipou esse ano por causa da pandemia. Então, ele já está fazendo a reserva para o final do ano. Então, pode passar para a receita. Então, as receitas correntes seriam essas aí. As receitas de capital, elas têm uma previsão até alta, inclusive para o orçamento que vai vir para a Câmara, a gente vai diminuir aqueles valores das transferências de capital, porque as transferências de capital, elas são recursos que deputados transferem, ou através de algum programa que tem do governo federal ou do governo estadual, aí ele transfere aquele dinheiro. Então, só que não está havendo isso. Nesse ano de 2021, o município de Itambé, do governo de emenda de parlamentar, recebeu 50 mil reais. Então, para chegar em 5 milhões, falta muito dinheiro, né? Ali, alienação de bens, se eventualmente a prefeitura, o município, vender algum bem móvel ou imóvel. Se vender, um exemplo, vender o carro do gabinete, ele é uma alienação de bens. Vendeu o bem, ele vai dar entrada na receita. O município é diferente de nós, particular, de nós chegarmos para trocar o carro da gente e dizer, olha, eu vou deixar o meu aí e vou levar esse outro carro aqui e o carro meu usado vai ficar como entrada. O município ele tem que fazer a venda, ele não pode fazer esse casamento, né, de dar de entrada aquele carro, ele tem que fazer um processo de alienação e fazer a avaliação. Aí quem der acima do valor de avaliação que vai vender. Aí vai entrar como alienação. Aí ele vai entrar o dinheiro. Pode ser que a própria
concessionária, estou falando aqui só como exemplo de um veículo. A própria concessionária arremata, mas ela arremata, deposita o dinheiro na conta da prefeitura, aí a prefeitura, com aquele dinheiro na conta, que vai pagar a entrada do veículo. Operações de crédito ali, o município, ainda a atual administração, não fez operação de crédito. O que é a operação de crédito? Ela pode ser feita, antigamente a gente falava muito em Paraná Cidade, existe ainda hoje o Paraná Cidade, os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que repassa, dá um limite para o governo do estado fazer financiamento para o município. Se o município quiser fazer pavimentação asfáltica em uma determinada região da cidade, um exemplo, ele vai solicitar essa operação de crédito e aí a receita que vier desse recurso, ele vai entrar ali como operação de crédito. Então, em 2021, no primeiro quadrimestre, ainda não teve. Porque a operação de crédito, para o município obter ela, é um processo que leva em torno de 6 meses de quando começar. Olha, vamos fazer, aí tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, tá? Ali tem já autorizado receita, mas não tem autorizado ao prefeito, ao executivo, a fazer o empréstimo. Ele vai fazer o empréstimo para fazer pavimentação asfáltica. Mas os vereadores, junto com a comunidade, dizem, não, mas a prioridade não seria essa região para pavimentação. Seria uma outra construção, construir uma outra quadra de esporte, financiar veículos, caminhão, máquinas, tá? Então, seria isso aqui. Então, a receita estimada, somado a corrente e a capital, são 27.128.900. E arrecadou 7.957. Tá? Então, se a gente pegar do total geral da receita, pegando a receita de capital, aí nós já caímos em outros gráficos, né, que não seria o mesmo percentual da receita corrente. As despesas. As despesas do município, em todos os municípios do Paraná, a parte ali, a primeira linha, pessoal e encargos sociais, em 99,9%, ela é com despesa de pessoal. Tá? Então, vocês vejam bem, o município, no primeiro quadrimestre, ele gastou 3.714.000 só com pessoal. Pessoal estatutário, pessoal contratado, pessoal comissionados, entram ali. Os contratos que a prefeitura tem, por exemplo, existem médicos que são credenciados, eles não entram naquela despesa de pessoal. Ali só são pessoal vinculado ao quadro de servidores da prefeitura, ou seja, concursados ou comissionados, ou que tenham vínculo com o município dentro do plano de carreira. Então, ali 3.714.000. Juros e encargos da dívida, nesse período não teve nenhum juro, a prefeitura não pagou nenhum juro, nenhum encargo. As outras despesas correntes são aí a manutenção da máquina administrativa. Tá? Então, gastou 2.520.000. Então, gastou só de despesas correntes ali 6.235.000. Despesas de capital, investimento, gastou 266.000, são continuidade de algum investimento, de alguma obra que o município está fazendo, então gastou aqueles 266. Amortização da dívida, tem uma dívida da administração anterior que está sendo paga e ali ela entra como despesa de capital. Então, teve 286. Então, o total geral das despesas do executivo foi de 6.521.000.
do Legislativo Municipal foi de 247.841. E de transferências ali, aquele 303 mil ali, é o que o município transferiu para o Legislativo no período de janeiro a abril. Pode passar. Aí que eu falei que chamar a atenção na questão da disponibilidade. No dia 30 de abril, o município tinha em conta corrente de aplicação, aquele montante de 6 milhões e 7. Então, ontem eu fiz uma apresentação de um outro município maior do que aquele, do que esse aqui que nós estamos falando hoje, de Itambé, ali estava 3 milhões. Então é preocupante pelo tamanho do município o valor que ele tem de disponibilidade na atual circunstância. Então, bancos conta movimento. Contas movimentos são recursos que o executivo ele pode gastar, que não são vinculados. Ele pode, um exemplo, ele vai comprar, ele vai fazer aquisição de material de consumo para manutenção, para limpeza da cidade. Então, ele paga com recursos da conta movimento. A folha de pagamento. Parte da folha de pagamento, ela é paga com recursos da conta movimento. Mas a maioria do montante da folha de pagamento é paga com recursos vinculados, que são os recursos da saúde e recursos da educação. Tá? Então, as contas vinculadas ali, 3.561.000, é um volume grande. Mas a franta aqui da saúde tem recursos que estão lá na conta que ela só pode, aquela conta, tem uma infinidade de contas que aquele dinheiro está lá. Às vezes tem prefeitos em algum município, eu já presenciei isso, mas tem esse dinheiro aqui, por que eu não posso gastar? Mas ele só pode gastar com aquele vínculo. Tá? É igual a questão dos recursos que vieram para o Covid. Ele tinha o objetivo, o objeto que poderiam gastar com as despesas que poderiam fazer com cada recurso. E cada recurso que vem, cada recurso novo, o próprio governo federal já abre uma conta no Banco do Brasil, já com a vinculação daquele. Então, essas contas vinculadas só pode ter movimentação se for dentro da saúde e da educação, tem as portarias que diz no que pode gastar aquele recurso. Tá? Então, é um valor, na situação hoje, um valor assim considerável. Legislativo Municipal, só exemplificando, o valor do orçamento para 2021 é de 980 mil. Como já colocamos lá, a despesa deu 247.841 e tem um saldo bancário de 55.158 em 30/4. Esse dinheiro está lá na conta. Esse dinheiro, em 31 de dezembro, se ele tiver na conta do Legislativo, obrigatoriamente tem que ser devolvido para o Executivo. A Câmara não pode, em 31 de dezembro, ficar com 1 centavo de saldo na conta. Ela tem que transferir o que sobrar para o Executivo. Tá? As metas fiscais são os índices que a gente tem obrigatoriedade de cumprir, que o município tem obrigatoriedade de cumprir. As dívidas, pode passar? É o que eu coloquei lá para vocês. Lá nas despesas correntes, lá tem as obrigações lá de 19 mil reais, é relativo a esse parcelamento que, junto ao INSS, que ainda deve esse 473 mil, que na época ele foi parcelado em 240 meses. Tá? Então,
a dívida fundada hoje do município. Se caso a atual administração, com a anuência do Legislativo, autorizarem o prefeito a fazer alguma operação de crédito, aí ali vai aparecer, na segunda linha ali, já está até em branco ali, já esperando alguma coisa. Tá? Aí vai aparecer ali o que tipo de operação de crédito e o valor que vai fazer essa dívida. E uma outra situação, tendo esse 473, em cima da arrecadação do município, em cima de várias situações, não é o município dizer, olha, eu vou ter uma receita de 20 milhões, eu quero 5 milhões de operação de crédito. Não é assim. Existe, o Banco Central ele vai determinar com a documentação que apresentar, como nós particularmente chegamos no banco e vamos, quem é assalariado, consignado é 30%, agora foi para 40%, né, parece, né? Oi? Aumentou 5%. Então, consignado tem as coisas. E os municípios também ele tem um limite de que ele pode fazer de operação de crédito para não comprometer as outras despesas. A dívida flutuante é aquela uma que ela está vencida e tem que ter o recurso para pagar. Tá? Então, ali, de 2021, ali, do primeiro quadrimestre, tem uma dívida que ficou no dia 30/4 de R$435 mil. Em 2020, 287, 2019, 1.350, 2017, 21 dos 420. Consignações. Aquelas consignações ali, tudo aquilo que descontou do servidor na folha de pagamento dele, no mês de abril, reteve dele, mas tem que pagar para o banco que ele fez consignado lá no banco, vai vencer no dia 10 do mês seguinte. Mas a prefeitura tem que ter esse saldo dentro daqueles 6 milhões, esses 121 mil aqui, tem que ter. E aí, voltando a uma situação, 866 mil. Tá? Se lá dentro dos recursos livres lá tivesse 500 mil reais, o que o município estava tendo? Um déficit financeiro. Ele tinha 866 mil de dívida e 500 mil em caixa. Tem muitos municípios no Paraná que tiveram contas desaprovadas porque de recursos livres deixaram mais dívida do que disponibilidade financeira. Quando é recursos vinculados, o tribunal não leva em consideração para desaprovação da conta, desde que o executivo ele comprove que aquela despesa vinculada, ela está vinculada a um recurso que não chegou em tempo hábil. Aqueles 400 e poucos mil lá que nós falamos anteriormente lá, que é de 2021, são esses fornecedores aí que tem para receber. Tá? Aí depois vai ficar com a secretária aí uma cópia, daí depois quiserem verificar. Tá? Esses 148 mil aqui, INSS patronal. Lá nós vimos que no consignado tem 120 e poucos mil. Só que aqui, essa parte aqui é a parte da prefeitura, é a parte patronal. Aquela lá é da contribuição do servidor. Pode passar. Aí, somando isso daqui, tá, deu os 435 mil. É só para exemplificar essa tela aí. E aí os índices legais. A despesa na educação, o município obrigatoriamente, aqui nesse 19,94, em 31 de dezembro, ele tem que chegar com 25%. Aqui nós não estamos atingindo ainda a meta. Por quê? Ainda tem todo o período de 2021 ainda a percorrer, tem ainda parte do 13º
para ser pago, então, para aumentar esse índice. Então, ele não pode ser 24,9999. Ele tem que ser 25%. E nós, como técnico, nós sempre temos a preocupação de quando vai fechar o balanço do município, de não deixar 25 redondo. Por quê? O Tribunal de Contas, às vezes, tem alguma despesa que nós contabilizamos, nós achamos que era despesa da educação, e o tribunal ele acha que aquela despesa não é da educação. Um exemplo, a merenda escolar. Para vocês aqui eu deixo uma interrogação. A merenda escolar é educação ou é saúde? Nós poderíamos considerar ela como educação ou como saúde? O Tribunal de Contas, porque aí o Tribunal de Contas não considera tanto na educação, como despesa da educação, e nem como despesa da saúde. Nós temos isso, vocês que andaram pedindo voto, andaram na casa das pessoas aí, quantos pais, quantas mães que levam o filho ou mandam o filho para a escola quase que por necessidade de alimentação, da merenda escolar. Isso existe. Tá? E aí, só que não é considerado nenhuma despesa. E aí, o Tribunal de Contas, um exemplo, aí a pessoa que faz o empenho lá, o técnico, o servidor da prefeitura, na hora dele fazer o empenho e equivocadamente ele colocou no histórico merenda escolar, e aquela despesa era uma outra despesa da educação, que era da educação mesmo, o tribunal só por aquele histórico ele já exclui. As empresas do software, elas já fizeram uma ligação com o Tribunal de Contas para ver quais são as palavras que são excluídas. Quais são as palavras que o tribunal pega que não pode ser utilizado recurso, tanto da educação como da saúde. Então, ali nos 19, nós temos que chegar nos 25%. No Fundeb, na audiência anterior que nós tivemos aqui em fevereiro, quantos por cento alguém lembra que era ali? Era 60%. O Fundeb, do recurso total que vinha, 60% o município aplicava no pagamento exclusivo de professores em sala de aula. Tá? A partir desse ano, a partir de janeiro de 2021, passou a ser 70%. Tá? Aí, só que esses 70%, antes, os 60% só professores em sala de aula. E as direções de escola com formação em magistério ou em curso superior, mais ligado a magistério. Aí poderiam entrar. Agora, psicólogo, fono, vai poder entrar nesses 70%. Porque se aumentasse para 70% e continuasse só com os professores, aí não ia atingir os 70%. Então, vocês vejam bem, aumentou para 70%. Então, o município aqui ele está comprometido. Tanto é que hoje já tivemos a conversa com o RH para buscar os outros profissionais que não estavam entrando até 31 de dezembro, para eles fazerem parte desse percentual aqui. Tem municípios, inclusive o que eu apresentei ontem, aqui, do recurso que recebe do Fundeb, ele está com 93% só com o magistério. Ele está com 93%
Só com todo o recurso que vem do Fundeb. O Fundeb vem 70% para pagar, é o mínimo para pagar professores, e 30% para outras despesas. Nos 30% pode sobrar dinheiro, até dos 30%. Dos 70% não pode sobrar dinheiro e você aplicar aqui só, no caso aqui, 69% e sobrou 1%. Tem que aplicar os 70%. Tá? Se tiverem alguma dúvida... Tá? A saúde. A saúde, o percentual que tem que ser aplicado é de 15%. Tá? Isso em 99% dos municípios, a saúde ela já vem aplicando desde o primeiro mês acima dos 15%. Então aqui, do total que arrecadou lá das receitas, que é vinculado tanto para a saúde como para a educação, no caso do município de Itambé, já gastou 23,99%. Então, gastou acima dos 15%. Tá? A despesa com pessoal. A despesa com pessoal, ela tem lá a receita corrente líquida, lá nós tivemos uma arrecadação no primeiro quadrimestre de 7 milhões e pouco, né? Nós vimos lá. Só que a receita corrente líquida, para chegar a esse índice de 46,37, ele é um período móvel, é pego dos 12 meses anteriores. Então, de maio de 2020 a abril de 2021. Então, deu aquele valor. Aí é feito a exclusão das emendas, ela é excluída ali. Tá? Inclusive, tinha município que recebia uma arrecadação de emendas parlamentares, valor alto. E aí o tribunal não fazia a exclusão. Aí o índice deles aqui abaixava lá embaixo, por causa do volume de recursos que recebia. Então, aí o município aqui está dentro do limite, que é 48,3%. Então, no mês de abril, está com 46,37%. Então, está dentro do limite. Aí tem os limites, que ele é 48,6%, 51,30%, que é 95% sobre 54%, que o limite máximo que o município pode gastar com despesa de pessoal é de 54%. Mas se o município tiver com 53,99%, 52,99%, ele fica impedido de fazer operação de crédito, porque ele não está dentro dos limites legais. Então, ele tem os impedimentos. Até 48,3%, ele está tranquilo. Mas se ele estiver acima disso, ele não pode fazer, não vai conseguir fazer nenhuma operação de crédito. Tá? Então, a apresentação seria essa e coloco aqui à disposição para as perguntas que quiserem fazer. De 23, você tem que apresentar, você tem que demonstrar para o tribunal o quanto que você gastou, de que maneira que você gastou para chegar àqueles 23,99, tá? Dos 58, ele tem que... E aí o tribunal... E aí tem as penalidades que ele pode ter a conta desaprovada em razão dessa situação. Tá? O executivo pode ter a conta dele desaprovada, porque quando ultrapassar os 48,6 lá, ultrapassou 48,9, o tribunal já emite um alerta. Aí vai de 90 a 95, o tribunal vai emitir um alerta educado.
Quando ultrapassar os 95%, aí já vem um pouquinho mal criado. Aí quando ultrapassar os 100%, aí não tem mais. Vem dia 10, dia 20 e dia 30. Ele tem um montante, tá? O montante que é sobre a arrecadação da União, o município ele tem 0,6, municípios acima de 10.189 recebe 0,8, então esse 0,6, 0,8 vai somando, ele vai chegar ao 100%, que tem municípios que recebe, devido à população Curitiba mesmo, em relação a Itambé, ele recebe 50 vezes mais. Tá? Oi? As 3 parcelas dá 1 milhão, dá 800 por aí? Mais ou menos, não chega a 1 milhão. Tá? Tá? Esse dinheiro que a gente tem que devolver em dezembro Ah, pro executivo, eles podem gastar do jeito que eles quiserem? pode.